Estamos explorando 3 livros na Bíblia conhecidos como literatura da sabedoria: Provérbios, Eclesiastes e Jó. Todos fazem a pergunta: o que significa viver bem nesse mundo? Analisamos Provérbios representado por uma professora jovem e brilhante. Tudo tem a ver com buscar sabedoria, um atributo de Deus que está entrelaçado na realidade. Ela é otimista e sabe que quem usar a sabedoria vai ter uma vida boa. Mas então chegamos a Eclesiastes, que é mais parecido com um crítico de meia-idade, e ele diz: Você pensa que usando a sabedoria vai ter sucesso. É melhor pensar 2 vezes, porque a vida aqui debaixo do sol não faz sentido. Ele usa muito essa expressão. Para entender melhor, precisamos notar que existem 2 vozes falando. Primeiro, o professor, a quem chamamos de o crítico, é a voz principal. Mas somos apresentados a ele por outra figura, o autor. Ele é quem coletou as palavras do crítico e depois, na conclusão do livro, resume tudo e dá a palavra final. Por que o autor quer que a gente ouça o crítico? Ele quer sacudir sua visão do mundo, colocando tudo de cabeça para baixo, permitindo que o crítico explore 3 coisas muito perturbadoras sobre o mundo. E precisamos avisar que elas são bem intensas. Sim, a primeira é o passar do tempo, ou como o crítico diz: As gerações vêm e vão, mas a Terra já está aqui muito antes de nós. E assim estará muito tempo depois. Ninguém se lembra das pessoas de muito tempo atrás. E todas as pessoas ainda por vir também serão esquecidas por quem vier depois delas. Então, numa escala cósmica, você e eu somos só um pontinho. As estrelas nascem e morrem, formando planetas na órbita de novas estrelas. Esses planetas mudam ao longo do tempo e eventualmente se esgotam. Nesse cenário cósmico, toda a minha existência é como um piscar de olhos no tempo. O que nos leva à segunda observação perturbadora do crítico: todos nós vamos morrer. Os humanos enfrentam o mesmo destino que os animais: a morte. Todas as pessoas, justos e injustos, bons e maus, aqueles que oferecem sacrifícios a Deus e aqueles que não. Todos compartilham do mesmo destino. Toda essa atividade e loucura, e então todos nos unimos aos mortos. Isso é deprimente. E a última coisa perturbadora para o crítico é a natureza aleatória da vida. Ela não é aleatória em Provérbios. Existe relação clara de causa e efeito entre fazer o bem e ser recompensado. Mas a vida nem sempre funciona desse jeito. O crítico observou o erro no sistema. Ele o chama de acaso e, em suas palavras: Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os inteligentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. O que ele quer dizer é que, na realidade, não se pode controlar nada na vida. Tudo é muito imprevisível. Então, se eu tentar controlar a vida, com certeza vai fracassar. Ao longo do livro, o crítico usa uma metáfora para unir todas essas ideias perturbadoras. Pelo menos umas 40 vezes ele diz que tudo na vida é hevel. Em hebraico significa fumaça ou vapor. Assim como a fumaça, a vida é bela e misteriosa. Toma uma forma e antes que você perceba, toma outra forma. A fumaça parece sólida, mas se tentar segurar, ela escapa. E quando você está preso no meio da fumaça, é impossível ver com clareza. Nossas traduções modernas perderam a metáfora e geralmente traduzem hevel como sem sentido. Mas se ler com atenção, o crítico não está dizendo que a vida é sem sentido, mas que o seu significado nunca é claro. Como a fumaça, a vida é confusa, perturbadora e incontrolável. Então, o que a gente deve fazer com tudo isso? Surpreendentemente, em primeiro lugar, o crítico entende o ponto de vista de Provérbios. Ele diz que aprender sabedoria e viver no temor a Deus é uma ótima ideia. Sério? Ele acabou de dizer que isso não garante o sucesso. Mas ele sabe que é a coisa certa a fazer. Em segundo lugar, ele diz que, como você não pode controlar a sua vida, você deve parar de tentar. Aprenda a segurar tudo com as mãos abertas, porque você realmente só tem controle de uma coisa, que é a sua atitude em relação ao momento presente. Pare de se preocupar, ele diz, e escolha desfrutar de uma boa conversa com um amigo, do sol em seu rosto, ou de uma boa refeição com quem você gosta. As coisas simples da vida. Sim, tanto as coisas ruins como as boas, porque ambas são presentes valiosos de Deus.
E essa é a sabedoria surpreendente de Eclesiastes. Ouvir o crítico é doloroso e pode levar você a alguns lugares sombrios. É por isso que o autor fala no fim do livro. Ele não quer que você perca a esperança, ele quer te tornar humilde. Alguém que confia no significado da vida mesmo quando você não consegue entender. E que um dia Deus vai limpar a Hevel e trazer sua justiça sobre tudo que fizemos. Ele diz que a resposta adequada para tudo isso é temer a Deus e obedecer seus mandamentos. Esse é o livro de Eclesiastes. Existe mais uma voz na literatura de sabedoria da Bíblia, que é o livro de Jó. Que traz a perspectiva final, muito necessária no nosso caminho em busca da sabedoria.